Hello, Lerso Tadeu, tu é aluno do English Drops Academy, né? Eu conheço esse nome, Fala, Lerco. É Lerso, né? É que tá escrito Lerco lá na Hotmart. Como é que estamos, Lerco? Good morning, good morning. Não avisei ninguém da live porque eu também não tava planejando, tá, Lerco? Mas aqui estamos. PX Games 12, how are you? Como é que vocês estão? Good morning, good morning. Welcome to the Breakfast Drops live stream. Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Como é que tá meu som? Tá bom meu som? Meu som tá ok aí pra vocês? Às vezes o microfone dá uma desconectada, mas qualquer coisa vocês me avisem que eu reconecto, ok? Audio is good? E aí, Lerco, tá aproveitando o desafio, tá aproveitando o curso, tá curtindo? Dúvidas, por favor, alunos sempre têm prioridade de resposta aqui na live, ok? Então fique à vontade aí para mandar suas dúvidas. E vocês também, tá, gente? Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Teve vídeo já novo postado essa semana, certo? E já tem um vídeo postado pra semana que vem, mas é só quem é membro aqui do canal consegue assistir, ok? E tem coisa boa vindo por aí. Tem mais um monte de vídeo aí que eu tô me planejando para fazer e tal. E eu acho que o próximo vídeo, esse vídeo vai vir daqui a 2 semanas só, ele vai ficar no ar, que eu tô terminando o roteiro dele agora. Eu acho que vocês, particularmente vocês que gostam aí de inteligência artificial, vocês vão gostar bastante desse vídeo. Que eu tô planejando fazer um vídeo sobre Google AI Studio, ok? Então eu acho que vocês vão gostar bastante. Vocês vão gostar bastante desse vídeo. Eu tô organizando alguns prompts e tudo mais, galera, para ajudar vocês a utilizar aí, principalmente quem não tem, né, alguém para praticar o inglês ou speaking no dia a dia, para vocês poderem utilizar o Google AI Studio, porque é uma ferramenta maravilhosa. Ó, vou dizer para vocês, sou suspeito para falar, mas pelo que eu tô explorando ali dos meus estudos que eu estou vendo, me parece ser uma ferramenta melhor que o ChatGPT para praticar o speaking de vocês. Ó, tá vindo com tudo essa ferramenta aí. Não sei se não vai desbancar o ChatGPT, então vou fazer um vídeo ali no detalhe para vocês, explicando como é que usa, como é que se cadastra, tudo direitinho. Acho que vocês vão gostar. Então, se inscrevam aqui no canal caso vocês não sejam inscritos para ficarem por dentro destes e outros vídeos. E se vocês quiserem ter acesso antecipado aos vídeos, virem membros aqui do English Drops, que eu chamo do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal, ok? Quem quiser mandar superchat aí também, com dúvidas, por favor, faça isso, ok? Eu agradeço demais. I'm fine, practicing like you learn, trying to make routine. That's it, Lerso, that's it, man. Keep practicing, okay? As I usually say, learning English is just a consequence of not just studying, but also keeping contact with the language. E olha só, deixa eu já avisar aqui pra vocês, estou planejando, acho que eu vou fazer mais uma live amanhã de noite, tá? Live no computador ali, vou dar mais uma aula. Estou planejando dar uma aula sobre there is e there are, tá? Que é costuma ser um tópico aí de muita dúvida da galera. Então tô realmente pensando em fazer um vídeo sobre there is e there are, que acho que vai ser um vídeo não, uma live, né? Uma aula. Então amanhã às 7 da noite, fiquem por dentro, se inscrevam no canal, ativem as notificações, liguem o sininho ali, porque hoje eu vou pegar e vou colocar no... Eu vou agendar a live direitinho ali com todas as informações e tal. E aí vocês podem ativar o sininho pra receber a notificação quando eu ficar em live. Quando eu ficar ao vivo. Alright? E vamos conversando aí, gente. Vamos conversando aí enquanto isso. Vamos trocando uma ideia. A gente pode conversar sobre inglês, mas pode conversar sobre outras coisas também. No big problem. Não esqueçam de deixar os likes aqui na live. Vamos ver aqui, ó. Uma pergunta sobre o curso. Ele é acesso anual ou vitalício? PX Games. Todos os meus cursos têm acesso vitalício. Eu não fico restringindo nada, tá? Eu vou te ser bem sincero, assim, ó, todo mundo que tá comprando o curso agora nessa, porque acaba sendo uma primeira fase ainda do curso, né? Eu lancei o English Drops Academy Starting Point, eu lancei ele em março, e o Desafio de Strava eu lancei ele em maio, se eu não me engano. Mas todos eles têm acesso vitalício.
Todos que compraram o curso até agora vão continuar com esse acesso vitalício, tá? Agora, eu não sei se no futuro eu não vou começar a limitar a 1 ano, tá? Porque também tem algumas limitações lá da Hotmart e tal, e eu acabo tendo que pagar umas taxinhas e tal, então aquela coisa, né? A gente tem que ir ajustando a coisa. Mas quem tá comprando agora nessa fase, eu vou deixar tudo avisado, tá? Sempre. Mas a princípio, sim. Acesso vitalício, ok? CSL, eu costumo usar IA da Duolingo e tem me ajudado, professor. O que você acha? Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não utilizei a IA do Duolingo, então eu não posso te dar uma opinião mais concreta, tá? Daqui a pouco isso seja algo que eu devo estudar até para fazer um vídeo. Me parece ser um bom tópico para vídeo. Ok, então não tenho uma opinião para te dar, mas o que eu não gosto do Duolingo é a questão da tradução, né? Deixa eu ver aqui. Guilherme Vieira, torcida. Ok. Oi, como é que estamos, Guilherme? Hi, what's up? Ok, I'm here. You all good? All good, Danilo. All good as always, my man. All good as always. Ó, por que eu não avisei que ia ter essa live aqui agora? Porque eu geralmente dou aula nesse horário agora, tá? Nas quintas-feiras, mas nessa semana eu não estou dando aula, por isso que eu estou aqui em live, por isso que eu não avisei ninguém, tá? Porque não costuma ser comum eu fazer live nesse horário na quinta, ok? Mas fiquem aqui caso vocês queiram aprender uma coisinha de inglês, vamos trocando uma ideia, aquela coisa toda, alright? E se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Se inscrever no canal, deixar seus comentários, seus likes nos vídeos, isso é tudo muito importante. Ajuda pra caramba, tá, minha gente? Vamos aqui, ó. Eu estava com saudades das lives, já iria cobrar nos posts, brincadeira, Tisha. Pô, Danilo, tô me esforçando, cara, mas amanhã eu vou fazer de novo, tá, Danilo? Amanhã de noite. Vou fazer uma live estilo aquela live que teve na sexta passada. Vai ser aulão, vai ser aulão. Vou falar sobre there is and there are, tá? Costuma ser o problema número 1 dos brasileiros. Inclusive no meu curso, a aula de There Is There Are, que tá no curso do Starting Point, a thumbnail lá, a capa que eu fiz tá justamente falando isso, né? O problema número 1 dos brasileiros, porque, gente, o pessoal confunde demais, utiliza o verb to have pra falar sobre a existência de coisas, e é uma estrutura tão básica e o pessoal não sabe usar. Então, amanhã teremos aula sobre isso, ok? Yes, I hate there is and there are. But it's really simple, man. It's really simple. Só que é aquela coisa, entendeu? Se tu aprende inglês tendo base a tradução, tu vai ter problemas com essas expressions, porque a gente não tem uma equivalência 100% aí no português, alright? E olha só, essa live chama de Breakfast Drops ainda, porque eu sei, né, quase meio-dia, mas eu estou preparando meu café da manhã agora, porque eu estava dando aula até agora. Okay, então, yeah, that's what it is, people. Danilo translation. Don't translate, man. It's in the policy here. Do not translate. E aí, galera, quem tiver chegando novo aí, eu tô vendo que tem 11 pessoas aqui, conversem comigo, mandem suas dúvidas de inglês. Quem tiver chegando na live agora pela primeira vez, todos muito bem-vindos. Quem tiver chegando no canal agora também, não esqueçam de dar uma olhadinha nos vídeos, caso vocês não tenham olhado nenhum. Bota lá, clica lá na aba dos vídeos e filtra aí por vídeos mais populares, ok? Vocês vão ver ali os melhores vídeos, os vídeos mais populares aqui do YouTube. E as melhores dicas de inglês vocês encontram sempre aqui, alright? Aqui tem live, aqui tem post, eu faço quiz todo dia, né? Não sei se vocês viram ali a aba de posts aqui do canal. Todo santo dia eu posto um quiz diferente para vocês tirarem alguma dúvida ali. Alguns exercícios ali que eu preparo pra galera. E toda semana tem vídeo. Toda semana tem vídeo para quem é inscrito. Agora, quem é membro tem mais de um vídeo por semana, ok? Eu quero aumentar aí a frequência para até uns 3 vídeos por semana para quem é membro, tá, gente? Já tem vídeo agora, na verdade, exclusivo para membro, que vai ficar público na segunda que vem. Os posts sempre, os vídeos novos, tá aqui o tipo, os vídeos novos sempre são postados na segunda-feira de manhã, tá? Bem cedinho da manhã, ali pelas 7, 8 horas da manhã, os vídeos já são postados. Então, aproveitem. Desfrutem, eu faço esses vídeos para vocês. Ok, vamos ver aqui, ó. Mauro Domingos, how can teacher know when we are even learning? Oh my god, sorry teacher, it's all good, Danilo. I have just seen teacher, do not worry. Ok, vamos lá. Mauro, eu vou te responder em português isso daqui, tá? Tem várias formas que eu tenho, né? E eu tô falando dos meus alunos particulares, né? Porque os alunos dos cursos, eu tenho uma comunidade ali pra gente tirar dúvidas.
e para eu conseguir ajudando a galera. Agora, em relação aos meus alunos particulares, tem várias formas que eu tenho para identificar se a pessoa está aprendendo ou não sem utilizar a tradução, né? Porque as aulas que eu faço, as aulas particulares, elas são muito práticas, as aulas são muito parecidas com as aulas do curso, né? Só que, assim, eu faço muita pergunta, a gente conversa muito, a gente pratica muito durante as aulas, né? Então, eu explico as coisas muito com linguagem corporal, com imagens também, com exemplos aplicados em frases que façam sentido na vida dos alunos, no contexto de vida de cada aluno, tá? Então, simplesmente pelo fato de eu fazer várias perguntas para as pessoas de formas diferentes, a pessoa me respondendo, né, o meu aluno me respondendo ali as coisas de uma forma concisa que está fazendo sentido, isso mostra que a pessoa está entendendo os termos e as coisas novas que a gente está estudando e está aprendendo. Só que tem várias formas de eu me certificar que o pessoal tá aprendendo. Né? Eu nunca sigo as aulas assim, simplesmente fingindo que as pessoas estão entendendo as coisas, porque daí não faz sentido, aí é sacanagem também, né? Estou ali para atender os alunos de forma individual e totalmente personalizada. Vamos ver aqui, ó, o Danilo mandou, Teacher, what is the difference between what and which? Vamos lá, essa aqui dá para responder rapidinho. Tá? What and which, cara, eles são essencialmente the same thing, tá? But they are question words. Yeah, they are words that we use to make questions, mainly. And the difference between what and which is that what is a word that we use to make questions when you have unlimited number of options. E which é quando a gente tem uma limited number of options. Então vou te dar um exemplo bem prático. A gente geralmente, quando a gente não conhece alguém, a gente pergunta what's your name? Porque tu não vai sair listando todos os possible names in the universe. Então a gente pergunta what's your name? Porque a gente tem unlimited number of options para possíveis answers. Tá? E o which é quando tu já tem ali um certo grupo, né, de options que está mais delimitado. Então eu posso perguntar para ti assim, which car is yours? The blue or the black one? Tipo, temos ali blue car, black car, então tem two options. Nesse caso eu vou utilizar o which. De uma forma bem prática, essa é a diferença entre o what e o which. Understood? Vamos ver aqui, ó. CSL, there isn't or there aren't. Oh my god, mais uma tradução, não vou ler. Não trabalho com tradução, não adianta ficar traduzindo aqui que não vou confirmar nada, ok? Just explain in English, man. Não confirmarei, CSL. PX Games, eu sei bastante coisa em inglês, minha dificuldade é só na hora de entender o inglês falado, e tenho o mal de tentar traduzir tudo para o português, tanto na hora de falar quanto ler livros ou texto. Então, PX, não é só tu que tem esse problema, tá, cara? Não é só tu que tem esse problema. Eu vou te dar uma recomendação assim, se tu já sabe alguma coisa de inglês, o que eu te recomendo muito é o Desafio de Strava, tá? Que é um mini curso meu ali de 7 dias, que é R$19,90, o acesso é vitalício também. E a intenção desse curso é justamente atender essas pessoas que já sabem alguma coisa de inglês, ou até a pessoa que está começando do zero, para tu conseguir sair, né, desse vício da tradução, se desprender da tradução e começar a pensar em inglês. São atividades bem práticas que eu passo, tá, cara, nas aulas. E tem garantia de 7 dias, tá, gente? Todos os meus cursos, tanto o Desafio de Strava, que é o curso de R$19,90, quanto o curso de nível básico, que é o Starting Point. 7 dias ali, se vocês não gostarem, é só pedir o reembolso, eu não faço perguntas. Pode ter gente aí que vende cursos e aí a pessoa fica complicando para devolver o dinheiro, mas a minha intenção aqui é criar um conteúdo, né, um curso que realmente faça sentido para vocês e possa ajudar vocês. Então, se não ajudar, pô, achei que era uma coisa, mas não era bem o que eu achei que era, Rodrigo. Pede reembolso, não tem problema. Eu devolvo a grana e eu só quero ficar com a grana de vocês se vocês estiverem aprendendo alguma coisa e estiver fazendo sentido. Ok? Se não, that is not my intention. That's not my intention. Good. Tô aqui fritando uns eggs. Deixa eu ver aqui. Danilo, CSL, you use translation. Teacher Rodrigo irá usar a velha tradução dele chamada porrete. Eu tenho lá, tá lá o baseball bat da translation, tá lá. Inclusive eu tenho um emoji que é pro pessoal que é membro aqui, que é um emoji de eu segurando o translation bat ali. Tá virando marca registrada aí. Vou comprar. What is your favorite color? Very good. Very good, Danilo. What is your favorite color? Aí se tu, né, fechar um pouquinho mais ali, tem, sei lá, 2, 3 options. Poderia dizer, which color do you prefer? Or which color is your favorite? E aí citar
né, as options ali. Vou comprar isso aí. Alright, PX. Aguardarei, ok? Está sempre lá disponível. É baratinho o curso porque é pra a galera ter contato mesmo, né? Porque o pessoal, muita gente acha que é impossível aprender inglês sem usar tradução, não usando a tradução e tal. E tá tendo uma interação bem legal nesse curso, sabe? O pessoal tá comentando bastante, tá botando bastante dúvidas lá. E eu vou te dizer bem a verdade, eu nem coloco que eu dou suporte pro pessoal do curso do Destrava, né, o desafio de Strava, mas, cara, eu tô sempre olhando lá e respondendo todo mundo, porque, enfim, é um curso baratinho, mas eu não quero deixar de faltar qualidade pro pessoal só porque é um curso mais acessível, tá? Então, se tiver dúvidas, tu pode, né, comprar o curso, tem ali a área de comentários, já tem muitas dúvidas que o próprio pessoal posta, que daqui a pouco tu dá uma olhada ali, era a dúvida que tu tinha, a intenção é essa também, né, criar uma comunidade onde as pessoas não... Daqui a pouco a dúvida de um pode ser a dúvida de outras pessoas, por isso que eu sempre dou aquela reforçada assim, tem alguma dúvida? Deixa nos comentários, porque a tua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Né? Então daí a gente vai criando essa comunidade aí. I have a dream, eu tenho um sonho. Tá? Olha, traduzir, não era pra traduzir, mas traduzir. My dream is to create the biggest Brazilian English learning community here in Brazil. Vamos ver se isso é possível, né? Mas é um sonho que eu tenho, ok? Ajudar a galera aí, né? Desmistificar essa coisa de que aprender inglês não é para todo mundo. Se tu tem a dedicação e perseverança, tu vai aprender inglês, cara. That's what I have to say. Vamos ver aqui. Lerço Tadeu, teacher, are you planning to make intermediary or advanced courses? Yes. Yes. Deixa eu te dizer, Lerço, o que tá acontecendo? Já está saindo do papel o curso de nível intermediário, que é a continuação do Starting Point. O nome desse curso é Breaking Barriers, English Drops Academy Breaking Barriers. Eu não quero ficar fazendo promessas, tá? Porque assim, ó, criar um curso não é uma coisa fácil, quer dizer, criar um curso bom, né, com qualidade, não é uma coisa muito fácil, assim, envolve muita coisa, né? Esse curso, ele provavelmente vai ser, se não do mesmo tamanho, um pouquinho maior que o Starting Point. Mas eu ainda tenho bastante aula para planejar e para gravar, tá? Eu quero, até ali, no máximo, final ou metade de setembro, lançar. Mas aí, obviamente, eu vou anunciar para todo mundo, vou fazer uma live, e obviamente, quem já adquiriu o Starting Point vai ter desconto para poder continuar o estudo, né, a partir daquilo ali. E eu já tenho, só no papel, tá, um esqueleto do esqueleto, o curso avançado, que é o English Drops Academy Master the Flow. Esse vai sair até o fim do ano, tá, que daí vai ser a continuação do Breaking Barriers. Mas assim, já tá tudo... Quando eu comecei a criar o Starting Point, o curso de nível básico ali, eu já tava com essa ideia, vou criar um curso de nível avançado, básico, intermediário. E aí o pessoal vai aprendendo, vai, enfim, comprando e aprendendo ali no seu tempo e tal. Mas vai sair, tá? Até o fim do ano todos os cursos vão estar online, tá? Eu só não consigo fazer as coisas tão rápido porque é aquela coisa, né? Eu preciso dar essa atenção pro YouTube agora também, muito aluno novo chega pelo YouTube. Então eu tô dando essa investida no YouTube, até porque aqui no próprio YouTube eu crio muito conteúdo que, sinceramente, vocês podem consumir de graça, mas é nível pago, né? Nível de conteúdo pago, assim. Eu não faço vídeo só pra fazer aqui no YouTube. Faço só quando eu realmente fiz um estudo, criei um roteiro direitinho e tal. Então é assim que funciona. Eu não gosto de fazer nada meia boca. Não gosto de fazer nada assim. Se é pra fazer assim, eu não faço. Ok? E aí, essas são as ideias que eu tenho aí agora, né? Eu contratei uma editora pra me ajudar a agilizar na edição dos vídeos, para eu conseguir dar mais atenção e conseguir continuar os cursos também, né? Mas tá tudo no plano, tá tudo no plano esquematizado. Eu estava na dúvida entre esses dois cursos. Olha aí, ó, o Lerço, ele é aluno dos dois cursos, tá? PX, o que eu te digo assim, cara? Eu dou uma condição exclusiva caso tu queira adquirir os dois cursos, mas os dois cursos têm garantia, tá? Se tu comprar, eu tô falando isso daqui, eu não fico anunciando muito isso, tá? Mas às vezes acontece do pessoal descobrir, tá? Mas eu não fico anunciando muito. Se tu comprar o Starting Point, se tu for, vai ali no link na minha bio, tem ali, né,
Não é o Starting Point, é o Desafio de Strava. Se tu for lá na página da Hotmart, lá na página de pagamento, tu vai ver que tem uma opção para tu comprar o Starting Point também. Se nessa página, quando tu comprar o Desafio de Strava, tu comprar o Starting Point por essa página, ele vai sair por um valor bem mais em conta, tá? Eu não me lembro quanto de desconto que é, eu acho que é uns 25% de desconto, uma coisa assim. Aquela coisa, tu pode, se tu tá, daqui a pouco tu acha que tu tem uma base que tu conhece as coisas, mas não tem muita certeza, esse negócio de pronúncia, verb to be, cara, assim, eu não quero nunca que as pessoas comprem o meu curso sem saber o que elas estão comprando, tá? O Desafio de Strava, ele é um curso muito objetivo e muito rápido, assim. Agora, o curso do Starting Point, eu tenho um site, uma landing page, falando tudo sobre tudo que tu vai aprender, tudo direitinho lá. Tá, o link tá na bio do canal também. Se tu clicar lá no link que tem na bio do canal do Starting Point, ele vai te levar para um site que tu vai ver todo o conteúdo que tu vai aprender, todos os módulos, todas as aulas, tá tudo lá explicadinho, tá? Se tu não tem algum daqueles conteúdos, um que seja, que tu não domina muito bem, que tu não tem muita certeza, já vai valer a pena, tá? Porque nesse curso, ele é um curso que ele vai te dar toda a base. Tipo assim, sem isso daí, não tem como tu aprender outras coisas, tá? É tipo, os outros cursos que eu vou lançar futuramente, eles vão ser dependentes. Não é dependentes. É que, tipo assim, tu precisa dominar o básico para tu entender outras estruturas. Não tem como tu aprender Present Perfect sem tu saber o Simple Past, por exemplo. Aí não tem como tu saber o Simple Past se tu não sabe como é que é a estrutura de Affirmative, Negative, Interrogative. Então uma coisa acaba dependendo da outra. Não, a intenção não é criar um curso que, ó, agora tu vai ter que comprar tudo pra entender tudo. Não, é porque a gente tem uma cronologia de conteúdos que precisa ser seguida para que as coisas façam sentido e tu consiga realmente entender o conteúdo, né? Mas, vê, you see, tô explicando tudo aqui, né, gente? Tô explicando tudo aqui. Deixa eu ver aqui mais comentários. Teacher, but color is limited. What is that? Not in which. Olha aí, o Danilo está vindo com umas perguntas boas. Pera aí, já te respondo, Danilo. Deixa eu ver aqui. Anderson Pereira, good morning. Are you in the USA? No, I am in Brazil, man. I would like to know how is your individual class? It's live? How does it work? Lerso, it's live. Yes, it's Google. I use Google Meet. Okay. If you are interested in private classes, you send me a link on the WhatsApp. Okay. Send me a link on the WhatsApp. Send me a link. Send me a message on the WhatsApp link in my bio, and then I explain how it works. Okay. What I have to say is that the price is really different from the courses. Definitely. Okay, because the process is different. Like you are going to have all my attention, and all the classes are going to be extremely customized and tailored to your needs. Okay. Danilo, deixa eu só te responder rapidinho aquilo ali, cara. Assim, ó, essa questão de limited and unlimited options do what e do which, nem sempre a coisa vai estar ali de forma explícita, mas tu tem que pensar no nível de contexto. Tá, sim, a gente tem um limited number of options de colors. Agora, tipo assim, tu sabe todos os names de colors? Dependendo do contexto que tu tá falando, tu vai poder utilizar o what or which, entendeu? Agora, por exemplo, assim, tá, se eu te perguntasse what country is your favorite? A gente não tem infinite countries in the world, mas ao mesmo tempo tu não vai saber o name de todas as countries de cor, entendeu? Então, tipo, é muito nesse aspecto assim também, sabe? Se tu não tem ali de forma explícita todas essas options para tu fazer uma question com which, tu tem que levar em consideração se a pessoa entende todas essas available options que tem ali na tua question. E é isso que vai editar se tu vai utilizar o what or which. Entendeu? Eu tenho uma aula completa sobre question words falando sobre what and which, where, how, why, enfim, todas as question words também lá no Starting Point, tá? No meu curso. Deixa eu ver aqui. Teacher, when do I use mine, me and I? De repente eu fale sobre isso na aula de amanhã, tá, Danilo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos outros comentários que o pessoal fala, mas eles estão todos apontando para a mesma pessoa, tá? Depende muito do uso, né? Tipo, me and I, o I ele é um subjective pronoun e o me ele é um objective pronoun. Então o I sempre vai vir before the verb e o
me after the verb. Tá? Mas eles apontam para a mesma pessoa, depende de como tu constrói a frase. Vamos ver aqui, ó. Neru. Teacher, dizem que os professores no Brasil ganham mal. Então como você consegue sustentar tanta beleza com salário de professor? Neru, o problema é o negócio... Muito boa essa. Verdade o que tu falou. Só que assim, eu sou um professor particular, né, cara? Eu já trabalhei em escola. E aí, claro, depende se é rede pública, rede privada, se é cursinho, depende de um monte de coisa. Geralmente quem tem os melhores salários são professores concursados, tá? Mas eu larguei essa vida, digamos assim, e aí eu criei os meus cursos na intenção de poder ajudar mais pessoas também, da forma que eu gostaria de ajudar, e obviamente também conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Por isso que eu tenho os cursos. Tá, então a gente, claro, dá muito mais trabalho? Sim, dá muito mais trabalho, mas pra mim é muito mais recompensador também. Então acho que eu respondi a tua pergunta. Lerso pro PX, compra os 2 cursos, tem desconto comprando os 2, vale a pena, testa se gostar. Exato, acesso vitalício, that's it, man. Danilo, tem bastante pessoas na live, I like it, yes, man, we have a lot of people right now, actually. Certo, vou lá e comprar eles. All good, PX, te aguardo dentro da English Drops Academy. Deixa eu ver aqui. Teacher, consigo aprender a falar uma nova língua sem estudar estrutura gramatical? Existem pessoas analfabetas na nova língua que querem aprender? Tem, Neru. Tem. Não vai aprender comigo dessa forma, tá? Porque assim, eu sou um teacher que eu sempre falo assim, eu não sou um teacher caga-regra, mas ao mesmo tempo a gramática tem o seu lugar, tá? Não adianta a gente simplesmente achar que eu tô escutando as pessoas falar e começo a pegar algumas coisas e aí eu aprendo a falar. Cara, primeiro porque assim, a comunicação não é só uma coisa, é uma coisa muito complexa, né? E tem formas diferentes de tu te comunicar, seja de forma escrita, de forma falada, enfim. Se tu não sabe uma estrutura básica de como é que tu forma uma frase, qual é a posição das palavras, e eu nem tô falando tanto de termo técnico, tá? Tô falando de tu realmente aprender como é que essas coisas funcionam. Fica mais difícil tu aprender as coisas, sabe? Então, o meu curso, tipo, o desafio de Strava, eu não abordo nenhuma questão gramatical lá. O starting point é o lugar onde a gente vê a parte gramatical, mas eu vejo tudo de uma forma de um viés muito prático, entendeu? Eu não fico só falando, tem que decorar essa regra aqui, não sei o quê. Não, precisa aplicar as coisas no teu dia a dia, no teu contexto de vida, e aí sim as coisas vão fazer sentido, tá? Mas ao mesmo tempo tem várias coisas, questões gramaticais e regras que eu acho que não são necessárias não é que elas não são necessárias, é pra tu ter uma comunicação do dia a dia no teu trabalho, que é a intenção que os meus alunos geralmente têm, pra tu viver a tua vida em inglês, tem coisas que tu não precisa saber num nível de especificidade tão avançado assim, entendeu? A não ser que tu esteja, tipo, pô, tu é um cara que tu tá querendo te especializar em linguística e tal, aí já é um outro papo. Aí tu não quer o inglês só pra aprender a te comunicar, tu tá estudando a língua em si. Não é o meu objetivo com os meus cursos, tá? Mauro Domingos. Which is the most important theme in English? Cara, tem muita coisa, cara. Acho que phrasal verbs, expressions, slang são extremely important. Verb tenses também, né? Future, past, present. Tem muita coisa importante. Não posso dizer que tem coisas... Na verdade, assim, eu só dou aula sobre coisas importantes, sabe? Então, se eu faço uma live pra dar uma aula, todas as aulas que eu tenho nos cursos e tal, são temas importantes, sabe? Tem coisas que não são tão importantes assim. Tipo, sei lá, vou puxar uma coisa, sei lá, double comparative. É bom saber, vai ajudar em alguns casos, mas é uma coisa que tu pode viver sem, sabe? Agora tem outras coisas que não. Bia, não vai rolar, Bia, não vai rolar. Not gonna happen. Tasaki, boa tarde. Eu queria dizer que daqui a alguns dias aparecerão. Aparecerão ou apareceram? Muitas pessoas na sua live, seu canal irá crescer, por mais que pareça só uma pessoa aleatória falando, você vai ver... eu sei que isso vai acontecer, Sasaki, porque isso é fruto de muito trabalho duro. Gente, eu tô investindo muito tempo e esforço aqui no YouTube, então eu realmente espero que continue crescendo aqui. Não só pra mim, né? Isso aqui é uma comunidade que eu tenho, que eu criei com todo mundo, que eu estou criando a partir de todos os inscritos e tal, então se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos, vire membro caso você não seja membro, tá? Clica ali, vai ali, área de membros, tornar-se membro do canal, vai ver. Eu dou uma atenção especial para quem é membro aqui do canal, tá? Então, só... I'm just saying. Entendi, thank you, teacher. Professor, essa live está correto da maneira que eu escrevi, teacher, but color is limited. Why is that?
Na verdade, daria pra dar uma melhorada. Poderia falar assim, ó, Danilo. Why we use that? Não, peraí. Why we use what and not which. Essa seria a forma mais concisa pra se falar. Tá, eu vou comendo aqui, tá? Enquanto vocês vão falando aí. Olha, tá entrando mensagem no WhatsApp, hein? Depois eu respondo, tá? Depois que terminar a live. Vou terminar de comer isso aqui e já respondo vocês. Mas, ó, respondo dúvidas sobre os cursos, mas eu geralmente deixo... Gente, assim, ó, deixa eu até falar pra vocês, tá? O WhatsApp, eu recebo muita mensagem no WhatsApp, tá? Mas o WhatsApp é tipo assim, é um suporte, tá? Pô, teve algum problema de acesso, coisa do tipo, me manda mensagem lá que eu resolvo pra vocês. Agora eu sou só um. Tá, então, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os cursos, eu deixei tudo muito bem descrito pra tirar todas as dúvidas nos sites, tá? Pode me perguntar, não tem problema, só tô falando isso pra vocês pra já deixar de antemão, assim. Agora, se vocês tiverem interesse em aula particular, aí sim, aí tem que me mandar pelo WhatsApp, que daí eu descrevo tudo certinho como é que funciona. Are you having breakfast now? Yeah, man. It's the only time that I had, man. I was teaching, I had 3 classes today in the morning. And then I had to clean the apartment, organize some stuff, put some clothes in the washing machine. So I am only having time to have breakfast now. But, and I have another class at 2 p.m. After that, I am done with the classes. Deixa eu ver aqui. Deixa mais ou menos, escreve assim mesmo. Dá pra entender, Daniel, do jeito que tu falou. Não é um grande problema. Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas também. Eu costumo classificar os erros em English, né? Porque tem vários tipos de erros, né? Tem erros que a pessoa vai conseguir entender. Tipo, pode não estar tudo gramaticalmente correto, mas a pessoa vai entender o que tu tá falando. Tem os erros que não vão fazer sentido nenhum, né? Principalmente os erros que tem como base a tradução. Tu tenta traduzir uma coisa de português pro inglês, e aí tu espera, como é que a pessoa vai ter que entender, porque isso aqui faz total sentido. Se as coisas fazem sentido em português, não quer dizer que faz sentido em inglês. Ok? Então, tem vários tipos de erro, mas esse erro aí dá pra entender, sim. O que tu falou. Só dei uma suggestion pra dar uma little optimization. Quem quiser mandar superchat, tá aberto o superchat, tá? E eu vou bater nessa tecla. Eu quero mais gente virando membro aqui, hein? Pense o seguinte, se vocês se tornarem membro, o que vai acontecer? Além de vocês terem os nomes de vocês no fim dos meus vídeos, acesso a emojis, acesso a aulas do English Drops Academy, tá? Porque tu pode ter... Pô, eu até ia falar isso pro PX, eu não sei se o PX tá aí ainda. PX tem uma... Mas isso é pra todo mundo, tá? Eu tenho 3 aulas do curso do Starting Point que eu disponibilizei para membros aqui do canal. Então, se tu virar membro aqui do canal, tu tem acesso a aulas do English Drops Academy, Starting Point, tu tem o teu nome no fim dos vídeos, tu tem acesso a emojis que eu criei especialmente aqui pra galera, tá? Algumas badges que são pra te identificar como membro aqui quando tu estiver na live ou estiver comentando alguma coisa também. E eu respondo absolutamente todos os comentários dos membros. Tá? Eu tenho uma seção ali no YouTube que eu recebo só comentário de membro nos vídeos, nas lives, enfim. Então, respostas garantidas. Então pense assim, ó, se vocês se tornarem membro aqui do canal, vocês vão ter uma atenção especial minha, ok? Então, e assim, ó, é um valorzinho, assim, é uma coisinha, tá? Por mês, acho que eu botei 2 níveis ali, o nível mais em conta é R$7,99. Então assim, eu tô ajudando pra caramba, não vem dizer que eu não tô ajudando. Right? Little Coke.
Alright. Mas é isso. Ó. Livezinha super rápida. Só pra ver como é que vocês estavam, tá? Amanhã teremos live à noite. Vou terminar de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui agora. Muito obrigado pela presença de todos. E tomorrow night we are back. Ok? Dúvidas sobre cursos? Todos os links na minha bio, lá no canal, blá blá blá. And that's pretty much it. That's pretty much it. Ok? Ok, não some novamente, teacher. Não, não tô sumido, Danilo. Eu tô sempre ali. I'm always there, man. I'm always there. Ok? Pelo menos no mínimo, uma vez por semana eu vou aparecer aqui em live de Breakfast Drops, tá? Mas sexta-feira eu vou me esforçar pra fazer sempre a live à noite, ok? I'll see you guys and happy English learning. See you, goodbye.